Menina, que ruim essa luz, né? Bom dia pra vocês. Bom, hoje é 26 de abril. Eu não sei se vocês estão vendo isso como parte de um vídeo aleatório ou como o vlog da Flip Fantasy. Vai depender do quanto eu conseguir gravar hoje. Bom, hoje é dia 26, hoje é dia da Flip Fantasy, são 8 e pouco da manhã, e eu vou começar a preparar o meu café da manhã, por isso que eu tô num lugar diferente, essa é a minha cozinha, enquanto eu converso com vocês, rapidinho. Inclusive, começar fazendo meu café. Vocês lembram que eu tinha prometido terminar Founder Side pra Flip Fantasy? Eu li 25%. Tá? Não rolou. Mas é isso aí. Vamos ver se eu conheço o querido, né? Do Robert Jackson Bennett. Ontem eles estavam num samba. Tava vendo no Instagram. Então, assim, a pessoa está curtindo o Brasil, aparentemente. Eu tô animado pro evento. Acho que vai ser bem legal. O ano passado foi bem legal. Esse ano, um grande amigo meu vai estar lá como autor independente. Eu vou pegar a minha cópia da coletânea de contos, onde tem um conto dele. Vou ver uns amigos que eu não vejo faz um tempo. Estou levando meu namorado num evento literário pela primeira vez, o que talvez seja uma experiência para ele. O único rolê de livro que ele foi comigo até hoje foi a tarde de autógrafos do Léo e a Feira do Livro da USP. Então são eventos muito diferentes do que vai ser hoje. Eu acho que ele vai dormir bastante naquele teatro, tá? Mas é isso. Eu vou... Já que eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês como eu faço meu café gelado. Porque eu já apareci bebendo isso, e eu bebo todo dia a mesma coisa, e uma amiga minha veio me perguntar essa semana, veio me pedir dicas de como fazer whey ser bebível. Então já que estamos aqui, é o seguinte, você aí, que precisa tomar whey protein de manhã, está sofrendo, olha, eu parecendo um bloqueirinho fitness, né? Mas eu juro pra vocês, isso fica gostoso, tá? Eu faço um café gelado toda manhã, que leva whey, e eu juro que fica gostoso. Então, esse é meu copo de café gelado, eu só uso ele pra isso. Ele era um copo de conserva, obviamente, há muitos anos atrás, mas ele virou meu copo de café. Eu já botei o whey aqui no fundo. Deixa eu dar uma dica de ouro pra vocês. Você que tem máquina da Dolce Gusto na sua casa. Isso aqui, dá pra ver? É o café mais chocolate 70% da Italy. Isso aqui salvou a minha vida, tá? Isso aqui é muito gostoso mesmo, porém, ele é bem amargo, tá? Então não dá pra... Eu, pelo menos, que sou o senhor paladar infantil, não consigo tomar ele sozinho. Mas, pra fazer café gelado e misturar com outras coisas, ele fica incrível. Então, o que eu faço? Quando eu quero um café, mas num tom café chocolate amargo, whey de chocolate, uma cápsula disso, mistura, gelo, leite. Se eu quero ele um pouco mais doce, eu não coloco açúcar, não coloco adoçante. Eu passo uma outra cápsula. Já tomaram isso aqui? Essa desgraça dessa cápsula de caramelo salgado destruiu minha vida, tá? Que agora é todo dia. Então, eu misturo essas duas queridas com whey protein, leite e gelo. E bom, se você não sabe, a Flip Fantasy é um festival literário de fantasia. A gente tá indo pra segunda edição esse ano, então teve ano passado a primeira vez. Ele é organizado pela Cássia Carreño e pela Mariana Rollier, que são dois grandes nomes do mercado editorial brasileiro. O evento ano passado foi super divertido, foi super legal, e estamos indo para a segunda edição, desta vez com a presença de um autor internacional aqui, Robert Jackson Bennett, que é o escritor da trilogia da Fundação, e que agora está lançando The Tainted Cup, que em português ficou O Cálice Amaldiçoado, pela Aleph. Tá saindo aí a nossa ediçãozinha em português. Tô bem animado, acho que vai ser um dia bem legal. Eu já tive uma crise de não ter roupa, por quê? Eu tinha pensado num lookinho pra Flip Fantasy. Aí eu acordei, eu já tinha separado minha roupa. Aí eu olhei pra roupa. E aí eu olhei pela janela. E aí eu fui olhar a previsão do tempo. Vai fazer 32 graus nessa cidade hoje. E eu tinha... Gente, eu juro que eu não queria ser a gay da regata hoje. Eu juro que eu pensei, não, eu vou arrumadinho, né? Vai ter gente do mercado, não sei o quê. Porque assim, um evento desse, gente, é óbvio que eu estou indo por diversão, estou indo enquanto público, eu não estou indo para trabalhar. Mas querendo ou não, acaba sendo um rolê de trabalho para mim, porque, né, eu trabalho no mercado do livro. E eu pensei, não, vou arrumadinho, vou botar uma roupa bonita e etc. A roupa que eu tinha escolhido, eu vou assar dentro dela, fazendo 32 graus nessa cidade. Então eu vou ter que ser a ridícula que vai de regata para esse evento. Porque eu não tenho condições de viver em São Paulo fazendo 32 graus com uma camiseta cobrindo metade do meu braço. Não tenho. E eu tinha escolhido uma camiseta quente, uma camiseta bonita, nunca usei ela. Comprei ela 2 semanas atrás, mas ela é quente. Então não vai rolar.
Eu acho que é isso que eu tenho para conversar com vocês nessa introdução. Eu espero que eu consiga filmar coisas o suficiente para que isso renda de fato um vlog. Vamos ver. Porque é sempre possível que eu acabe não filmando nada e isso aqui entre para um vídeo aleatório. Eu tô incomodado com a iluminação. Eu estou ciente, tá, gente, que tá uma bosta essa imagem. E bom, uma vez feito isso, leite e gelo. Então, bom, eu vou tomar meu café. Meu namorado já deve estar irritado porque eu falei pra ele, bom, se você não quiser aparecer no vídeo, porque ele foge de câmera, né? Eu falei, você me dá 10 minutos na cozinha, porque eu preciso gravar a introdução de um vídeo. Então ele tá no quarto, esperando pra ele poder vir fazer o café da manhã dele. Falo com vocês daqui a pouco, tá bom? Bom, eu tinha dito pra vocês que eu tinha um amigo autor, né? Oi, eu sou o amigo autor. Apresente-se. Eu sou o Danilo Reis, eu tô tendo meu primeiro conto impresso pela Flive, nessa coletânea Futura, junto com mais 13 outros autores. E se você gosta de viagem no tempo, linhas paralelas, romance, um pouquinho de romance, e principalmente artistas de unhas, você vai gostar do meu conto. Tem um toque de humor, tem um toque para quem gosta de Dois Macacos, Steins Gate, e um pouquinho de ficção científica com um toque de humor. Eu vou repetir o que eu te disse, eu não tenho nenhuma dessas referências. Tá bom. A sua referência tá errada, então. Não, com certeza. Eu, em momento algum, afirmei que eu sou, tipo, o rei das referências de ficção científica. A gente fantasia. Justo. Enfim, explica o que a gente vai fazer agora. Tá, a gente vai mostrar a capa específica do meu conto, porque vai ter um e-book. E como eu gosto de fazer coisa diferente, a gente fez uma capa específica para esse conto. E o G vai ver pela primeira vez, sendo uma das primeiras pessoas a ver esta capa. E a gente imprimiu ele. Me dá com a imagem para baixo. Ele foi impresso, e aí vamos ver a reação em tempo real. Deixa eu mostrar para vocês primeiro. Flá. Que bonitinho! É muito mais fofo do que eu esperava. Vindo de você, eu imaginei que ia ser uma coisa mais pro creepy. Ai, achei fofíssimo. Eu sou um creepy fofinho, tipo Hora de Aventura. Nossa, achei fofíssimo. Nossa, um sapatão? Não posso dizer isso. Talvez. Porque ele tem um pouquinho de Paper Girls. Então, se você viu Paper Girls, okay. tem um pouquinho. Ok. Se só tiver gente hétero nesse ponto, vai ser cancelado. Tá? Achei fofíssima. Adorei. Cara, espero que vocês gostem. Também espero gostar. Eu volto com uma review. Por favor. Foi o seguinte, eu já trabalhei com dublagem, né, com tradução específica para dublagem, e existe uma preocupação muito grande com o tempo, com a boca, né, com as bilabiais, né, B, M, P, que geralmente tem que bater para dar a ilusão, né, de que a pessoa está falando em português. Então, no caso do Wicked, não tinha isso, era assim, universal, a gente quer que sejam as traduções da peça, mesmo que a boca não fique perfeita, a gente quer que os fãs tenham a experiência das letras que eles já conhecem. Foi o contrário, eu destruindo a infância de tanta gente e de repente veio essa ironia de primeira vez de uma tradução para palco ser usada numa dublagem no Brasil e ser preservada. E aí convidaram, né, nós dois de novo, eu e a Mariana, para a gente adaptar o roteiro do filme, até para preservar as nomenclaturas que a gente tinha criado para o palco. É o que você faz quando você tem um objeto, né? Você pode quebrar ele a hora que você quiser, você joga fora, comprar um outro, sei lá. Então, esse encarar, esse olhar precisa ser mudado. E eu acho que o cinema e a literatura têm ajudado um pouco isso, apesar de que no Brasil a gente está vivendo esse surto, no sentido de que quando a mulher consegue, numa obra, colocar para fora a visão dela de mundo e fazer com que esse cara entenda, ou pelo menos tenha um pouco mais de noção, a gente já ganhou. Porque como é que você vai torcer para alguma coisa ou por uma causa se você não sente isso na pele? Como é que eu vou explicar para esse meu amigo que falou que o homem tem que proteger a mulher
que desde que eu nasci, eu saio de casa com medo de voltar para casa. Ele não sabe o que é isso. Ele não viveu isso. Vocês, homens, não sabem o que é viver com medo. A gente sabe desde que a gente nasceu. Então, quando vem um livro, quando vem um gibi, quando vem um filme que consegue jogar isso para o seu lado, para vocês entenderem o quanto isso é sério, a gente já ganhou. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Infelizmente, eu, como milhões de mulheres no mundo inteiro, vivi um relacionamento abusivo. E quando saiu aquele filme O Homem Invisível, que é um filme feito por um homem, mas eu acredito que ele teve ali uma sensibilidade muito forte em retratar a personagem da Elizabeth Moss, porque ele colocou o medo que ela sente, a paranoia que ela sente, a dor que ela sente, transformada em um homem, né? Canalizada na figura invisível desse cara. Então ela tirou da cabeça da mulher, que a mulher é louca, a mulher tá maluca, a mulher tá paranoica, e colocou esse medo numa pessoa real. E eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema com o meu atual marido, que escolhi bem dessa vez, graças a Deus. Nada que uma terapia não ajuda também a evoluir na vida, mas enfim. E eu saí do cinema em prantos. Eu chorava demais desse filme. E ele falava, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, me deu muito gatilho. E aí ele como todo homem, enfim, não tem conhecimento do que é esse tipo de relação, e eu falei, tá, sabe o que essa menina viveu? Sabe aquele personagem? É exatamente desse jeito que a gente se sente. E aí quando caiu essa ficha nele, ele me olhou de um lado, de uma forma, que ele me abraçou. Porque ele entendeu naquele momento a dor que é viver num relacionamento abusivo, ou essas dores todas que a gente sente, milhões de mulheres na vida inteira. Então quando a gente tem uma obra que faz o outro perceber a gente, tá sensacional, porque a gente sabe das nossas dores. A gente tem uma ideia, eu tenho uma ideia da dor da Verena, da dor da Ana, eu tenho uma ideia, não é a mesma que a minha, pode ser que seja em alguns momentos, mas os caras não têm. Então quando a gente tem obras que exploram isso, a gente sai ganhando também. E eu espero que cada vez mais a gente consiga produzir esse tipo de obra, para gerar essa empatia, para esse cara que não tem ideia do que é, para que ele possa olhar e falar, nossa, a mulher também é um ser humano, olha só. Olha que bacana, tem um coração que bate aí. Não é só um pedaço de carne, eu não posso ter posse disso porque isso tem sentimento. E quando a Germana criou o Gibi de Menininha, é porque ela estava cansada de desenhar Hello Kitty. Porque só mandava... Vocês ouviram a Dani falando um pouco, porque eu filmei um pouquinho na mesa que ela participou. Dani, queria que você contasse pra gente um pouco do seu quadrinho. Vamos lá, Gibi de Menininha é uma coletânea de contos, e esse projeto ele é escrito e desenhado somente por mulheres, e é sobre erotismo e terror. Então é 18+, porque tem aqueles desenhos voluptuosos, não é? E com histórias malucas. Então está na 4ª edição, a primeira foi livre, a segunda o tema era faroeste, a terceira foi contos de fadas, e esse aqui é de vampiros e lobisomens. Então metade dele é de vampiro, metade é de lobisomem. Então a gente fez essa brincadeira. É vira-vira, eu adorei. É o vira-vira. E por isso que ele se chama Damas da Noite. Uhum. E quem quiser, me procura aí nas redes sociais. Tem em algumas lojas, ainda tem para vender. Uhum. Mas eu tenho alguns em casa também. Eu mando para você pelo correio, hein? Ótimo. Ó, que grande ideia. Os outros 3 primeiros você ainda tem? Eu tenho do segundo e do terceiro, eu tenho poucos exemplares. Esse aqui eu tenho mais. Tá. Dos outros eu vou tenho. querer. Ah, tá bom. Eu te mando, pode deixar. Dani, foi um prazer te ouvir falar, foi um prazer te conhecer. Obrigada mesmo. Cássia, se apresente. Oh, meu Deus, é tão difícil falar isso, mas meu nome é Cássia Carrenho, trabalho no mercado editorial há alguns anos já, agora já há uma década.
Atualmente sou diretora da LabPub, que é uma faculdade voltada para o mercado editorial, e faço muitas curadorias e projetos malucos. Inclusive, eu sou formado pela LabPub. Tá vendo? Aí, ó, temos mais um maluco também aqui. E atualmente eu lancei o projeto Movimento Indie, que é um projeto para que a gente consiga organizar, profissionalizar e metrificar esse mercado de independente que já existe. Ninguém está inventando roda nenhuma. Exato. É só a gente se juntar para a gente ter força como coletivo e ter uma força política institucional. Que eu acho que isso talvez seja o que mais falta para os autores independentes. Sim. E como vai ser o processo? O que vocês esperam disso? Então, esse projeto ele começou assim muito com uma questão pessoal minha de entender a vida como coletivo, né? Recentemente eu voltei a ler muito Paulo Freire, Frei Beto, Bell Hooks, e essas coisas me tocaram muito profundamente na área profissional. Então a ideia é que esse projeto ele tenha esses conceitos. Então eu acho que a grande diferença não é o projeto em si, mas é o como a gente vai fazer isso. Sim. Então a gente começa com um clube que chama Clube Indie, que é uma plataforma baseada em comunidade, onde autores independentes, profissionais do mercado editorial, gráficas, fornecedores podem participar, e ali, através de comunidade, a gente vai começar a conversar, porque a base de tudo é entender realmente o que os autores independentes ou o que o mercado independente precisa. Sim. A gente parte muito de acreditar que todo autor independente quer publicar por uma grande editora, que todo mundo quer estar numa Bienal, mas a resposta, quando a gente conversa com eles, não é essa. A resposta sempre a gente quer espaço, a gente quer reconhecimento. Sim. Então o Clube Indie é esse espaço, para que ele possa ser um autor, para ele independente, que converse com outras pessoas, que ele entenda outros caminhos e que a partir dali ele decida. Se ele quiser publicar por uma grande editora, estaremos batendo palma e no dia do lançamento. Se ele quiser publicar só de forma digital, em feiras, não tem problema, tudo é válido. Então eu acho que isso é o grande objetivo, né? É realmente validar e mostrar reconhecimentos para os autores independentes. E aí, qualquer pessoa pode participar do clube, é gratuito. Então você entra e ali você já vai participar das comunidades. Em breve, os próprios autores vão estar também produzindo conteúdos. Então a coisa vai evoluir para outros eventos. Então é isso. Então convido todo mundo para conhecer o Movimento Indie. Que legal, Cássia, de verdade. Eu vou deixar os links embaixo, pra vocês darem uma olhada. Cássia, parabéns pelo projeto e parabéns pela Flip. Obrigada, Eu pessoal. tava aqui ano passado, esse evento é incrível, parabéns. Tá bom, então é isso. Obrigada. Que privilégio. Robert, a gente está muito feliz de te receber aqui. Eu sei que você já andou um pouquinho aí por São Paulo, já fez várias coisas, então eu quero saber se é a sua primeira visita no Brasil, você está gostando, a gente está tratando você bem. Oh, absolutely. I think that there's a reasonable chance I might eat myself to death here. Ele está muito surpreso com as porções da nossa comida, gente. Yes, I'm from Texas and I'm used to boatloads of food, but I have to admit, y'all have us beat. Is a genre in fantasy of cyberpunk stuff, like all the Sanderson stuff very much has its own rules, and about like people who exploit those rules. Bom, eu acho que no mundo da fantasia tem sim um elemento de cyberpunk, como Aldous Sanders, são regras próprias e pessoas explorando essas regras. I had no idea that at the time, and when someone said this makes me think of Sanderson, I said, oh, I'll never be able to read him now, because I don't want to accidentally steal from him. Eu não sabia disso na época, e quando alguém me falou Sanderson já fez isso, eu falei, acho que eu vou parar de ler, porque senão eu vou, vai ficar ruim aqui para eu continuar fazendo esse trabalho. But I think that there is a type of a fantasy reader who loves magic systems and loves seeing those get exploited and hacked, much like one would in a video game. Mas eu acho que tem muito leitor de fantasia que gosta desse sistema de magia e gosta de ver isso hackeado e quer explorar esse tipo de universo. Bom, eu estou aqui para finalizar este vídeo
que, como vocês devem ter percebido, não tem muito conteúdo gravado lá. Porque aconteceu o que eu esperava que acontecesse, gente. Eu fiquei tão cansado, ali de 2/3 do dia pra frente, que meu cérebro só desligou, assim, no sentido de que eu precisava gravar alguma coisa, sabe? A câmera só ficou dentro da bolsa e eu fui viver minha vida. Queria ter gravado com várias pessoas que eu só esqueci. Assim, eu esqueci, eu não me toquei. Queria ter gravado alguma coisa com o Rodolfo, que passou o dia inteiro do meu lado. Queria ter gravado com a Tami, com quem eu passei um tempão junto. Queria ter gravado com a Mari Rollier, que é uma grande amiga minha do mercado editorial, provavelmente a melhor pessoa que eu conheço do mercado editorial, que é a editora da Trama e é a curadora da Flip. E, bom, eu não sei também se ela estava muito disposta, porque ela estava organizando um evento, né? Então eu vi a Mari várias vezes durante o dia, correndo pra cá e pra lá, desesperada, resolvendo coisas. Mas deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o evento, então, agora aqui. Eu adoro a Flip, tá? Essa foi a segunda edição. Ela aconteceu ano passado também, no mesmo lugar, no Mart Hall, aqui em São Paulo. Que é um lugar pequeno, tá? A Flip Fantasy, ela é um evento mais intimista. Eu não sei a quantidade de ingressos que foram vendidos, mas eu calculo que deveria ter aí umas 400 pessoas no evento todo. Talvez até um pouco menos. Não sei, posso estar chutando pra baixo, tá? O evento acontece em 2 ambientes, digamos assim. Você tem a parte de fora que é aberto, é liberado para quem quiser entrar. A hora que quiser, não precisa pagar ingresso, é de graça. Que é onde ocorre a feira de livros. Mas não é uma feira de livros comum, uma feira de livros que você esperaria ver, tipo na feira da USP. Ela é uma feira de livros que tem lá a livraria, né? Acho que geralmente é a Drummond que atende, que tá ali vendendo os livros que você acha em livrarias normais, mas é uma feira muito focada em autores independentes. Então você tem muitos autores independentes que não tiveram seus livros publicados por editoras, mas que imprimiram seus livros e estão ali, sabe? Vendendo seus livros, contando suas histórias. Então é uma oportunidade para você conhecer histórias de fantasia dentro de um nicho que tem muito pouco espaço, né, dentro do mercado editorial tradicional, digamos assim. E aí tem a parte de dentro, que é o teatro, para onde você precisa do ingresso para entrar, né, eles colocam uma pulseira, onde vão acontecer os painéis. Foram vários painéis durante o dia, eu não assisti todos, eu não me interessava muito por todos, né, então é muito um evento que você escolhe o que você quer, você anda pra cá, anda pra lá. Então olha só, a gente teve um primeiro painel sobre Monster Romance, né, romances paranormais, etc, que esse eu não peguei, tá? Eu cheguei na Flip Fantasy uns 20 minutos antes de começar, mas eu preferi ficar ali na Feira dos Independentes, fui encontrar uns amigos meus, né? Tava com meu namorado, a gente ficou ali batendo papo com o pessoal, então esse a gente perdeu. O segundo painel foi o de fantasias musicais, onde o entrevistado foi o Vitor Militaler? Desculpa aí, Vitor. Um querido, tá? O Victor, ele é versionista de musicais brasileiros. Então, passou pela mão dele vários desses musicais da Broadway que foram trazidos para o Brasil, e o que ele faz é traduzir as músicas, que não é exatamente uma tradução, né? É uma versão. Você faz uma outra música, você faz uma letra que tenta te dizer a mesma coisa que a original, mas enfim, não é uma tradução ao pé da letra. Aí depois eu fui, bati um papo com o Victor, né? Porque eles estavam lá recebendo as pessoas. Um querido. Aí depois a gente teve um intervalinho, depois foi um painel de autores brasileiros, que eu perdi metade, porque a gente foi almoçar, e aí o almoço atrasou, e eu cheguei já no final. Mas o pouco que eu peguei, teve umas discussões interessantes, assim, teve uma fala da Gil Domingues, dizendo uma coisa que eu não tinha pensado, e é muito real, assim, sobre o nosso mercado. Que a gente teve um boom de literatura nacional nos últimos 5, 6 anos, pelo fato de que a gente teve uma alta do dólar. Então, tudo estava muito caro para se trazer para cá. Então, as editoras acabaram se debruçando sobre literatura nacional porque era mais barato trazer. E agora isso está murchando um pouco, né? A gente está tendo... E assim, isso sempre vai ser bom para mim, eu sempre vou agradecer por isso que está acontecendo, mas a gente está tendo aí um reavivamento da fantasia épica no Brasil. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Brasil voltou a publicar fantasia. O Brasil voltou a publicar fantasia para adultos, fugindo do rolê da romantasia, do YA. E eu tô muito feliz com isso, mas isso também é um indicativo de que as editoras estão prestando mais atenção nisso do que na literatura nacional. De um lado se perde, de um lado se ganha, né? Mas eu não tinha parado para pensar sobre isso. Achei muito legal a Gil ter feito
considerações sobre isso. Aí depois teve um painel sobre literatura de horror, que eu achei bem interessante também. Foi um painel com 5 mulheres. E lá eu conheci o trabalho da Dani Taranha. Nunca tinha ouvido falar nela. Ela é uma jornalista e quadrinista. E as falas dela me marcaram muito, assim, nesse painel, sabe? Eu botei um trechinho aí pra vocês verem, mas ela tava discutindo sobre o fato de que como a nossa ideia de horror mudou por causa do mundo que a gente vive e por causa da quantidade de acesso à informação que a gente tem. Que antes, o horror era muito pautado no desconhecido. O horror era o monstro, o alienígena, o zumbi. E hoje a gente tem tido uma alta muito grande aí do horror, que a gente chama de terror psicológico, né? Quando a grande ameaça tá dentro da gente. Enfim, eu achei muito, muito interessante a discussão. Aí eu fui, depois conheci a Dani, quis falar com ela. E eu já vou começar a mostrar pra vocês. E aí eu comprei um quadrinho da Dani, que é um quadrinho de uma coleção chamada Gibi de Menininha. Ela explica que ela ficava super incomodada com o fato de que só passavam para ela e para as colegas quadrinistas mulheres dela histórias que eram muito fofinhas, muito, muito dentro do que a gente acredita que sejam histórias de menina, sabe? E, enfim, e aí essa coleção é uma coleção de quadrinhos, todo feito por mulheres, que vai para lados mais eróticos, para lados mais gore. Então eu comprei o volume 4, porque era o que ela tinha lá, tá? E eu tô interessado em pegar os outros. O que eu posso mostrar para vocês? Tá, eu acho que ele é um livro vira-vira, sabe? Só que tem uma das capas que eu acho que eu não consigo mostrar para vocês. Essa eu acho que tudo bem. Tá? A outra é mais 18, assim. E aí aqui a gente tem histórias de vampiros e de lobisomens, que é esse volume 4, né? Os outros volumes são pautados em outros tipos de criaturas ou em outros tipos de situações fantásticas aí. Peguei autógrafo. Cadê o autógrafo da querida? Aqui. Que feliz, vai ser lido. Eu mostrando a parte que não pode. Vai ser lido logo, tá? Aí depois a gente teve um painel sobre a Octavia Butler, que eu também não peguei inteiro, porque eu quis dar uma volta na feira e falar com as pessoas. E aí depois foram os 2 painéis internacionais, onde a Tami, do Resenha dos Sonhos, entrevistou o Joe Abercrombie, né, foi uma entrevista gravada, e depois o queridíssimo do Robert Jackson Bennett foi lá no palco dar uma entrevista ao vivo, também entrevistado pela Tami. E aí aqui vão os meus elogios. Primeiro a Tamires, maior entrevistadora de autores que todos nós respeitamos. O Robert, um queridíssimo, gente, um queridíssimo, adorei. Eu não tinha comprado o ingresso que dava direito ao meet and greet com o Robert, né? Que era o ingresso que custava o dobro do preço. E quando eu comprei o ingresso também não tinha anunciado que autor que seria também, e eu achei que não valeria a pena. Só que eu queria meu autógrafo, né? Aí eu usei o poder de influência que eu tenho, cheguei para as pessoas que eu conheci e falei, leva o meu livro lá para autografar. Então assim, não falei com o Robert Jackson Bennett, não o conheci pessoalmente, mas meu autógrafo está aqui, no meu Founder Side. Alguém disse para ele, ou ele pesquisou no Google, provavelmente, que for em inglês nesse contexto, ao invés de ser para, seria por. Então em todos os autógrafos, por exemplo, no meu está escrito por G. Muito obrigado, Robert Jackson Bennett. Um queridíssimo, tá? Sobre essa leitura eu não terminei ainda. A gente vai conversar no futuro. Vocês não peguem no meu pé. Aí, o que mais que eu comprei na Flip Fantasy? Eu comprei Ruptura, que é uma publicação recente aí da Flive, eu acho que foi lançada essa semana, que tem o conto do Danilo Reis, que é meu amigo, né? Então, ele está devidamente autografado pelo querido Dudan, mas é uma coletânea de contos, né? E outros 3 autores estavam lá na rodinha quando eu fui falar com ele. E aí esses outros 3 autores também autografaram os seus respectivos contos para mim. Então aqui a gente tem a Brenda, que autografou no começo do conto dela. Enfim, tem outros 2 autógrafos perdidos aqui no meio desse livro, não vou procurar agora. Mas é um livro curtíssimo, 150 páginas, contos aí de ficção científica, fantasia, não sei se horror. Também será lido logo, até porque eu preciso dar... O Dan veio me pedir feedback do conto dele. Então, pelo menos o conto dele eu devo ler na próxima semana aí. Agora, vamos para coisinhas que eu ganhei, tá? 1000 marcadores. 1000 marcadores. Vários deles eu vou passar pra frente, porque eu não preciso de tanto marcador em casa. Acho que eu separei 3 ou 4 aqui que eu vou ficar. Nada demais. Ganhei caderninhos, tá? Ganhei 2 desse aqui, da Octavia Butler. Que bonitinho, tá?
Meu problema com esses caderninhos é que eles são muito pequenos. Muito, muito, muito pequenos. E aí eu não consigo dar muito uso pra eles, sabe? Enfim, esse aqui eu gostei muito, ó. A Gráfica Viana era um dos patrocinadores de lá. Gostei muito desse caderninho. Tá escrito cada livro uma semente, né? A capa dele é vazada. E, enfim, achei bem bonito. Tinha uma roleta lá pra você ganhar prêmios. E aí, cara, consegui pegar um livro da minha wishlist. Quem diria? Assim, só por isso aqui valeu o preço do ingresso, tá? Então eu peguei uma lembrança chamada Império, que é da Arcade Martini, que é uma autora de ficção científica. Se você não sabe que livro é esse, mas você acompanha os youtubers internacionais, é o A Memory Called Empire. É uma duologia de sci-fi. O segundo livro já saiu lá fora, e a Aleph prometeu pro final desse ano. Então eu não vou ler esse livro agora. Eu vou esperar o segundo sair pela Aleph, aí eu pego e eu leio a duologia toda de uma vez. Mas estou muito feliz que eu economizei, tá? Ganhei. E eu tava falando com a moça da Gráfica Viana e ela me deu um caderno. Eu fiquei tipo, ah, tá, foda-se, um caderno. Mas eu fui abrir ele agora de manhã e é um caderno super legal. Então deixa eu mostrar pra vocês. Então, achei bem bonita a capa, né? A gente tem essa fênix aqui com um coração vazado e tem uma estrela. E aí você abre e tem toda essa coisa de espaço aqui. E tá escrito, em nosso coração temos um universo de possibilidades juntos. Aí, a primeira parte desse caderno, gente, é basicamente uma grande propaganda da Gráfica Viana, mas eles fizeram isso de um jeito que eu achei muito legal. São várias páginas onde eles imprimiram capas de livros mostrando técnicas que eles conseguem usar para fazer diferentes capas. Eu não sei se vai dar para mostrar muitos detalhes mostrando assim, mas deixa eu pegar alguma coisa mais... Ó, olha isso aqui. Vai dar para ver? A aplicação de glitter? Sabe? Então são várias páginas mostrando coisas assim. Olha isso aqui. Eu achei muito legal esse caderno. Ele vira um caderno depois, tá? Ele é um caderno, tem páginas em branco. Eu achei realmente muito legal isso aqui. Aqui tem mais uma página vazada, olha. Aí aqui, outra coisa que é muito legal para você que se interessa por livros, trabalha na indústria do livro, quer saber um pouco mais sobre produção editorial, tem algumas páginas impressas em papéis diferentes para mostrar os diferentes tipos de papel nos quais a gente imprime livro. Então essa página é em offset 63 gramas, essa página é em offset 75 gramas, e aí você vai passando e tem os vários tipos de papel. Ó, esse aqui já é mais grosso, é o offset 150, e aí se você vai mais para frente, a gente vai entrar, por exemplo, ó, aqui tem o cochê, que é um papel um pouco mais brilhante, eu não sei se vai dar pra ver na câmera. A gente vai pro pólen natural, que é aquele bem amareladão. Enfim, eu achei muito legal a ideia desse caderno, tá? E aí depois, ele vira meio que um caderno barra agenda, assim. Então tem lá o calendário, aquela coisa toda, planejamento do ano. Provavelmente vai ser usado, tá? É capaz de eu começar a usar isso aqui como agenda de trabalho. Achei bem legal esse brinde, fiquei bem feliz. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês que eu trouxe da Flip? Nada. Então é isso, tá? Acho que só tem mais um comentário que eu gostaria de fazer sobre a experiência no evento. E aí, entrando um pouco em um ramo um pouco mais particular, deixa eu falar desse assunto de uma vez, vai? Porque eu tô há 2 vídeos aí fazendo meio que mistério e falando muito por cima dessa situação. Então foda-se, vou falar sobre. Eu até algumas semanas atrás trabalhava dentro de uma editora, onde eu não trabalho mais. E foi uma experiência de muito aprendizado pra mim. Esse é o melhor jeito que eu consigo colocar tudo que aconteceu. Tá? Obviamente, eu tô numa situação de muita preocupação com o meu futuro, né? Porque ninguém gosta de estar desempregado. Esse é meu status atual. Eu tô voltando a fazer freela de editorial. Então, editoras, me chamem, tá? Preciso de dinheiro e preciso de portfólio. Eu acho que, com isso que eu tô dizendo, fica claro pra vocês que... Enfim, eu já comentei isso aqui. Eu não estava feliz no lugar que eu trabalhava. Então, ter saído de lá, em diversos aspectos, foi bom. Inclusive pra minha saúde mental. Mas rolou uma situação bem no finalzinho, assim. A gente saiu pra jantar depois. E aí, uma das pessoas que tava jantando lá com a gente me fez uma pergunta muito capciosa, assim. Eu recebi a pergunta de... E aí, você desistiu do mercado editorial agora? Desanimou? Você vai fazer outra coisa da vida? E eu achei essa pergunta muito
estranha, assim. Talvez essa pergunta venha do fato de que, enfim, eu larguei uma carreira na academia, né, na astrofísica, para vir para o mercado editorial. E eu não tive a melhor das experiências no meu primeiro contato oficial, digamos assim, com o mercado editorial. Né? Eu trabalhava num lugar onde as minhas expectativas com aquele lugar não foram cumpridas, mas eu achei muito interessante receber essa pergunta, assim. Porque foi no final do dia, e aí eu só lembrei do dia todo que eu passei ali no meio das pessoas do mercado, e num evento, e foi um dia super legal, eu me diverti super, e aí eu pensei, mas por que eu largaria o mercado editorial? O mercado editorial não é a experiência que eu tive lá. O mercado editorial, pra mim, é muito mais do que eu tive hoje, sabe? E aí eu fico pensando, nas bienais que eu já fui, em todos os eventos que eu vou sempre, e o quanto eu gosto de estar nesse meio, o quanto eu me sinto em casa, o quanto eu me sinto acolhido, o quanto eu sinto que ali é o meu lugar quando eu tô nesses eventos. E é óbvio que trabalhar no mercado editorial não é estar nesses eventos o tempo todo. Eu estou cansado, é óbvio. Mas foi uma pergunta que me pôs pra pensar um pouquinho depois, no sentido de... Cara, eu gosto tanto de fazer parte desse mercado, eu gosto tanto de fazer parte dessa comunidade que não... Eu achei engraçado a suposição de que uma experiência não tão boa que eu tive me faria desistir de toda uma carreira com a qual eu tenho um apego emocional muito grande, né? Eu tenho um apego emocional muito grande a isso aqui, né? A tudo isso aqui. Mas não só isso aqui. As comunidades que a gente cria, sabe? Alguns dos meus melhores amigos hoje são pessoas que eu conheci por causa da comunidade literária. Enfim, eu entrei meio que num rambling, eu não sei exatamente onde eu quero chegar, mas eu queria contar dessa pequena situação, assim. Eu achei engraçado receber essa pergunta. E aí, pensando que, e aí eu saio da Flea Fantasy com mais um evento no bolso, em que eu me diverti super, eu conheci pessoas do mercado que eu não conhecia. Hoje eu vou passar a tarde toda trabalhando num livro. E é um livro sobre o qual eu não posso falar com vocês ainda, mas quando ele for lançado, com certeza eu vou vir aqui falar sobre ele, porque eu tô gostando bastante desse livro. Enfim, eu saio da Flea Fantasy feliz com mais um evento, feliz de ter visto as pessoas, feliz de fazer parte dessa comunidade, principalmente depois dessa situação que aconteceu algumas semanas atrás na minha carreira, onde eu tive pessoas do mercado me dizendo que ali não era o meu lugar e eu sei que isso é mentira, sabe? Alexa, toque Who's Afraid of Little Old Me da Taylor Swift. Alexa, para! Era pra ser uma piada. Enfim, esse é o vídeo. Perdão por ter esquecido de gravar mais. Eu gostaria de ter gravado mais e não aconteceu. Mas eu gravei uns trechos, eu espero que tenha dado pra ter uma noção do que é esse evento. Se você é daí dessa comunidade de leitores de fantasia e você nunca foi, aproveita para o ano que vem, sempre em abril. Já confirmaram lá que abril de 2027 estaremos lá de novo. Eu acho que vale super a pena pra você conhecer as pessoas, pra você assistir os painéis. Foi um dia super gostoso. E, bom, obrigado por terem me assistido até aqui mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo.